Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é: Igreja, não fique omissa quanto aos princípios bíblicos. Miqueias 3:1 diz a Bíblia: E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? Meus amados, todo o capítulo 3 do profeta Miqueias é uma declaração de juízo devido aos desmandos e pecados da liderança política, jurídica e religiosa de Judá. As lideranças, tanto política, jurídica e religiosa, na época de Miqueias, eram falsas e corruptas. As lideranças política e jurídica tinham a responsabilidade de ministrar a justiça corretamente, mas não o faziam. Isto se constata em Miqueias 3:2, quando Miqueias faz referência à liderança política e à liderança jurídica, dizendo: aborreceis o bem e amais o mal. O versículo 3 mostra o que esses homens faziam. Eles tinham a missão de ministrar a justiça corretamente. Mas Miqueias descreve aqui, em maneira figurada, de modo figurado, que a liderança política e jurídica da sua época eram como açougueiros, que mata, que prepara o animal para ser cozido e comido. Miqueias usa a figura para os governantes, a liderança política, e para os magistrados, liderança jurídica, que eles eram como que arrancassem a pele do povo, despedaçasse os ossos do povo e os colocavam numa caldeira, num caldeirão. É uma linguagem figurada que Miqueias usa para mostrar a maldade da liderança jurídica e política da sua época. No verso 9 do capítulo 3, escute o que Miqueias diz: ouvi, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que aborreceis a justiça e perverteis tudo o que é direito. Aqui, no verso 9 do capítulo 3, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, trata-se aqui da liderança política, os governantes, e da liderança jurídica, os magistrados, os juízes. Esses homens que deveriam amar o direito e a justiça, pervertiam tudo que era direito e tudo que era justo. O final do versículo diz que aborreceis a justiça e perverteis tudo o que é direito. Meus amados, no verso 10, o profeta fala sobre edificações, dizendo: edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Sião era um monte que ficava ao sul de Jerusalém, que era a capital de Jerusalém, era a capital de Judá. E ele frisa que o profeta edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidades. Eu posso imaginar Miqueias andando nas ruas de Judá e vendo as construções suntuosas dos edifícios públicos suntuosos, vendo aquele aparente progresso, mas por detrás daquele aparente progresso, daqueles edifícios públicos suntuosos, estava o preço
preço. Miqueias via o preço. Qual era o preço? O sangue dos explorados, o descaso dos governantes e dos juízes para com o Estado democrático de direito. As construções, de acordo com Miqueias 3:10, estavam sendo feitas com sangue e iniquidade. Miqueias estava a dizer o seguinte, que a beleza arquitetônica das construções suntuosas, públicas, por detrás estava a maldade. O belo da arquitetura ali, por detrás desse belo, estava escondida a feiura do pecado, estava escondido o suborno, a destruição do direito e da justiça. No verso 11, o profeta faz uma denúncia específica aos magistrados, aos juízes e à liderança religiosa. O profeta fala de juízes que não atendiam à justiça, mas ao dinheiro. E fala que os sacerdotes ensinavam por dinheiro. E cinicamente, tanto a classe jurídica como a classe ali religiosa, como a classe política, eles diziam, não está o Senhor entre nós, nenhum mal nos sobrevirá. O pensamento deles não deveria ser assim. Porque Deus está no meio de nós, nenhum mal nos acontecerá. Mas deveria ser o contrário, porque Deus está no meio de nós, não devemos fazer maldades. Meus amados, esses homens nutriam um conceito equivocado de que eles poderiam fazer tudo errado, poderiam fazer o que fosse de maldade, que nada aconteceria com eles. Mas no verso 12 seguinte, Miqueias anuncia o juízo, porque Deus não aceita corrupção. Verso 12 diz, Jerusalém se tornará em montes de pedras. Escutem bem, governantes políticos, liderança política brasileira e liderança jurídica brasileira, escute bem, a prática do mal atrai juízo de Deus. Nada se furta aos olhos de Deus. Deus vê quando o povo recorre às lideranças política, jurídica e religiosa e não encontra homens íntegros. Deus vê isso. Deus vê quando o poder é usado não como força distribuidora da justiça igualitária, mas como fonte de opressão e perseguição. Deus vê isso. Não se iluda. Por isso, virá o dia em que as lideranças política, jurídica e religiosa clamarão a Deus. E eles ouvirão de Deus, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O capítulo 3 de Miqueias também nos mostra claramente a relação estreita entre a liderança política e jurídica pervertidas com a liderança religiosa corrompida. A liderança religiosa na época de Miqueias, essa liderança era corrompida porque ela apoiava, ela legitimava a liderança jurídica e política que eram pervertidas. No verso 6 e verso 7, o profeta anuncia o juízo de Deus sobre a liderança religiosa especificamente. Ele diz que os sacerdotes andariam na escuridão sem ter o que dizer ao povo. Os sacerdotes que deveriam esclarecer aqueles que estavam em trevas, eles mesmos estavam em trevas, estavam na escuridão.
Eles, os sacerdotes, que deveriam ser arautos de Deus, nada teriam para dizer de Deus aos homens. Esse era o juízo sobre a classe religiosa. Meus amados, escute bem, a nossa autoridade como igreja do Senhor não vem do aplauso do mundo, mas de podermos dizer com firmeza, assim diz o Senhor. Deus quer pastores, pregadores, que não bajulem políticos nem magistrados pervertidos, corruptos, mas que afirmem perante eles os preceitos bíblicos, os preceitos do Evangelho. Deus quer pastores, pregadores que não se dobrem diante da corrupção, mas que digam com firmeza que pecado é pecado. Deus quer pastores, pregadores que preguem a palavra de Deus sem querer ser ovacionados. Deus quer pastores, pregadores que quando forem intimados a se retratarem do que disseram no púlpito, digam como Lutero: a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Miqueias 3:8, escute o que é que o profeta diz a respeito dele mesmo. Quanto a mim, estou cheio do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Meus amados, Miqueias era um homem cheio do Espírito do Senhor. Por isso que ele não lisonjeava autoridades e nem as cortejava. Escutem, pastores, pregadores do Evangelho. O mau hábito de galantear homens corruptos e de buscar aceitação do poder secular compromete o testemunho cristão. Miqueias era um homem cheio do Senhor para denunciar os pecados. E eu pergunto a você que está me ouvindo, pregador do Evangelho, pastor que está me ouvindo, aonde está a sua voz? Diante desse cenário político, jurídico, brasileiro tão pervertido, aonde está a sua voz? Pastor assembleiano, pastor batista, presbiteriano. Vocês estão como Jonas, no porão da indiferença. Vocês estão na linha neutra. Escute bem, ao pé da cruz existiam dois tipos de pessoas. Não havia neutralidade. Ali perto da cruz, abaixo da cruz, não havia nenhum assistente neutro. Havia os zombadores e os que choravam. Portanto, não se iludam, pastores que estão me ouvindo, diante de Cristo, diante do Evangelho, diante da verdade de Deus, não pode haver neutralidade. Mas você pode dizer: não, mas eu não quero me envolver nessa polarização. Tem muitos pastores dizendo isto. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que é isso? Polarização. Jesus disse: existem dois caminhos, um estreito que conduz à vida eterna e um largo que conduz à perdição. Sabe o que é isso? Polarização. A Bíblia fala ou céu ou inferno. Não tem meio termo. Não tem lugar neutro. Isso é polarização, ou céu ou inferno. Elias, certa feita, chegou para o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Sabe o que é isso? Polarização. Josué, certa feita, chegou para o povo e disse: escolhei hoje a quem servais, se são os deuses dos vossos pais, ou se é o Senhor. Sabe o que é isso? Polarização. E ele decidiu: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, pastor, pregador,
A sua pregação faz a diferença ou é apenas rotina? A igreja que você pastoreia, pastor, faz a diferença na comunidade onde ela está inserida? Escute, se você tirar a sua igreja da comunidade, a comunidade sentirá a falta da sua igreja? Se a comunidade não sentir a falta da sua igreja, alguma coisa está errada com o seu ministério. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira e daqueles pastores que estão na neutralidade, com a boca fechada, e não defendem abertamente os princípios bíblicos. É preciso abraçarmos e abrir as nossas bocas, abraçarmos os princípios da palavra de Deus. Doem em quem doer. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a você e toda a sua família. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, clique aí embaixo do teu endereço. Inscreva-se no canal e divulgue esta mensagem para a glória e honra do nosso grande Deus. Amém e louvado seja Deus.